Olá, amigos. Meu nome é Alexandre Arraes, sou vereador do Rio de Janeiro, sou médico e gestor público e gostaria de fazer alguns comentários sobre o grave momento que estamos vivendo em nosso país, mas principalmente em nossa cidade. Na semana passada, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, fez a seguinte declaração: tenho mais preocupação que o coronavírus chegue ao Rio. O Rio é uma cidade mais condensada. Há áreas de exclusão social, favelas, áreas de baixo saneamento e núcleos familiares extensos que vivem dentro de espaços apertados. A proximidade das pessoas do Rio de Janeiro é quase que constante o dia inteiro. Transporte público lotado, metrô funcionando, ônibus funcionando, me preocupa bem mais. E ainda, ao se referir ao limite do Sistema Único de Saúde, o ministro foi taxativo. O Rio de Janeiro aguenta muito pouco. O Rio tem que se preparar. A gente sabe as fragilidades do Rio. E completou: vamos viver umas 20 semanas duras. Essa foi a fala de alerta do ministro. A precariedade do nosso sistema de saúde pública, o grande número de pessoas morando em áreas favelizadas da cidade em condições insalubres, muita gente por habitação, muitos casos de doentes crônicos com tuberculose e imunodeprimidos, e a proximidade dessas áreas com bairros onde vivem muitos idosos traz uma dramaticidade ainda maior para o que enfrentaremos nos próximos dias aqui em nossa cidade. Na última sexta-feira, o Ministério da Saúde confirmou que no Rio a transmissão do novo coronavírus, o SARS-CoV-2, causador da Covid-19, já é comunitária. Ou seja, houve transmissão direta dentro do país e não é possível saber identificar de onde veio a transmissão. Esse é um cenário preocupante, mas sem lugar para desespero. Precisamos tomar as medidas duras de contenção da transmissão do vírus, como fez, por exemplo, a Coreia do Sul. Nesse sentido, tanto o governo estadual quanto o governo municipal divulgaram algumas medidas restritivas importantes. O governador Witzel assinou um decreto que, dentre outras medidas, prevê a suspensão de todos os eventos públicos por 15 dias e a antecipação das férias escolares com fechamento das escolas, inicialmente pelo período de 2 semanas. A prefeitura também anunciou medidas de prevenção contra a doença, como a suspensão das aulas da rede municipal, a suspensão de alvarás para eventos, dentre outras coisas. São medidas preventivas que seguem recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, baseadas nos casos bem-sucedidos da Coreia do Sul e de Singapura, que agiram de forma preventiva, proibindo aglomerações e informando devidamente a população, que também tem um papel fundamental para evitar o crescimento da doença. O ideal é que, além dos decretos, as autoridades tivessem dado o exemplo e evitassem as reuniões que não fossem estritamente fundamentais. Além disso, sobre a interrupção das aulas, teria sido muito importante um período de adaptação para que as famílias se organizassem melhor sobre quem cuidará dos seus filhos, evitando principalmente que fiquem com os avós. Crianças infectadas pelo novo coronavírus são frequentemente assintomáticas e acabam transmitindo o vírus mais facilmente. Os idosos devem ficar isolados. Casas de idosos, locais com maior concentração de pessoas de mais idade, devem receber atenção redobrada. Como médico, gostaria de relembrar algumas orientações importantes. O vírus penetra na mucosa da boca, nariz e olhos e ataca as vias respiratórias, sendo transmitido através das gotículas que o paciente solta ao tossir, espirrar e até mesmo respirar. Essas gotículas contaminam pessoas próximas e objetos como maçanetas, celulares e superfícies lisas. Para impedir essa contaminação, a principal medida é lavar bem as mãos para evitar que essas gotículas cheguem ao nosso rosto e atinjam o sistema respiratório. Mas atenção, tem que lavar as mãos da forma adequada e ensinar a técnica certa para as crianças. De forma didática, eu sugiro dividir a lavagem em 4 partes. 1. Parte de baixo das mãos e punhos. Parte de cima das mãos e punhos. Parte de dentro das mãos entre os dedos e pontas dos dedos. Lave com bastante sabão e água ou álcool gel 70%. Evite tocar o rosto, os olhos. Procure ficar a pelo menos 1,5 m de distância de pessoas tossindo ou espirrando. Higienize diariamente objetos de uso pessoal, como celulares, carregadores e telefones.
Evite apertos de mão, beijos e abraços. Quanto ao uso da máscara, só é necessário para os doentes ou para as pessoas que tenham suspeita de estarem doentes. Lembrando que as máscaras comuns não impedem a passagem das gotículas, apenas a máscara N95. Pessoas chegando ao Brasil devem observar 7 dias de isolamento. Se tiverem tido contato com doentes ou algum tipo de sintoma, o isolamento recomendado passa a ser de 14 dias. Eu insisto, como as crianças e adolescentes muitas vezes não apresentam os sintomas da doença, evite o contato delas com os idosos e pessoas com doenças pré-existentes e imunodeprimidos. Esse é o público que realmente corre riscos com a Covid-19. Lembrando que os principais sintomas da doença são febre, tosse, fadiga persistente e dificuldade para respirar. Lembre-se que o Brasil está ainda na fase de contenção da doença. Em 45 dias, segundo epidemiologistas, teremos o pico da epidemia em nosso país e entraremos na fase de mitigação. E aí sim precisaremos das vagas do Sistema Único de Saúde Pública para tratamento dos pacientes mais graves. No caso de dúvidas, você deve iniciar o isolamento preventivo imediatamente e evitar contato com outras pessoas mais próximas, inclusive familiares. É imprescindível que todos façam a sua parte para enfrentarmos o novo coronavírus. O isolamento social é fundamental para que as emergências públicas e privadas não fiquem superlotadas e outros tipos de pacientes com outras doenças graves possam, então, também ser atendidos. Como vereador da cidade, vou continuar cobrando e fiscalizando as ações da Prefeitura e trazendo de forma didática informações atualizadas para a população. Acompanhe essas informações nas minhas redes sociais.